Meu nome é Fernando Battisti e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Detecção de Notícias Falsas utilizando aprendizado de máquina. Esse trabalho foi desenvolvido no Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, durante esse tempo, eu vou passar por essa agenda, iniciando com a motivação e os objetivos, seguindo para a fundamentação teórica, metodologia, desenvolvimento, resultados e, por fim, as conclusões e perspectivas futuras. Então, a motivação e os objetivos. Com o avanço da tecnologia e da internet, principalmente os aplicativos de mensagens, a disseminação das fake news ela se tornou um grande problema, influenciando, então, a sociedade nas mais diversas áreas, por exemplo, na política e na saúde. No Irã, até março de 2020, durante o enfrentamento da pandemia, 2.100 iranianos foram contaminados com ingestão de metanol. Esses pacientes relataram que receberam mensagens em redes sociais informando que isso prevenia o contágio da doença. O segundo ponto é que o ser humano ele tem dificuldade para checar conteúdos enganosos. Então, os indivíduos eles possuem entre 50% e 63% de acurácia para detectar conteúdos fraudulentos. No Brasil, atualmente, existem algumas entidades checadoras desses conteúdos. Eu posso citar, por exemplo, a agência Lupa, Aos Fatos e o Estadão Verifica. Essas entidades, elas recebem solicitações de checagem e elas analisam através de suas metodologias próprias. Então, considerando a disseminação das fake news e que o ser humano tem uma dificuldade para checar esses conteúdos, a checagem automática dessas notícias, ela se faz muito importante. Dito isso, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver um modelo de aprendizado de máquina para classificar notícias como falsas ou verdadeiras. Esse objetivo geral, ele pode ser fragmentado em alguns objetivos específicos, começando, então, com o teste de um modelo utilizando regressão logística, seguindo para um teste de rede neural recorrente do tipo LSTM. Então, é feita uma comparação entre esses dois modelos, e, por fim, o terceiro objetivo específico é o desenvolvimento de uma interface web, onde um usuário poderá checar uma notícia. A fundamentação teórica. Então, esse problema se enquadra dentro de um problema de aprendizado supervisionado. Isso significa que os dados que eu utilizo, eles já estão rotulados, ele já tem a minha resposta nos dados, e dentro do aprendizado supervisionado, ele pertence a uma classificação binária, que eu quero prever duas classes, a classe verdadeira e a classe falsa. O segundo ponto é a validação cruzada, que é uma técnica que consiste no treinamento e avaliação de um modelo, utilizando diferentes porções de dados, de forma a aumentar a confiabilidade dos resultados. A regressão logística é um algoritmo tradicional de classificação, e vai ser um algoritmo que vai ser utilizado durante esse trabalho. TF-DF é uma técnica para representação de textos, então ela vai transformar textos para números, e ele vai indicar a importância de uma palavra em um documento em relação a um conjunto de documentos. As redes neurais recorrentes do tipo LSTM é um modelo sequencial, ele processa sequências. Então, por exemplo, podem ser úteis para trabalhar com dados de áudio, dados de vídeo e dados de texto, como é o caso desse trabalho, onde um texto pode ser entendido como uma sequência de palavras. O texto, nesse caso, é uma notícia. E, por fim, o Word Embedding, que é uma técnica que vai ser utilizada junto com a LSTM, e o Word Embedding, ela mapeia uma palavra para um vetor. O Word Embedding, ele pode ser treinado junto com um problema, utilizando meus dados, ou ele pode ser carregado ele pode ser carregado um Word Embedding no problema que foi treinado para outro problema. Então, eu importo um Word Embedding de outro problema para o meu e utilizo. As métricas de avaliação, elas permitem a gente ter uma noção de como o nosso modelo está desempenhando, a gente avaliar os nossos modelos. Então, aqui eu apresento as 4 métricas clássicas, que são a acurácia, precisão, o recall e o F1 score.
A metodologia. Então, a metodologia, a gente pode visualizar esse fluxograma, onde inicia pela aquisição e entendimento dos dados. Depois da... Eu vou utilizar o laser agora. Depois dessa etapa, nós temos uma bifurcação, que é uma vai para a regressão logística e a outra para a LSTM. Ambas as etapas, elas passam pela fase do pré-processamento dos dados, seguindo, então, para a modelagem e pela avaliação no conjunto de teste. Depois, o melhor modelo é escolhido. Então, tem dois modelos entrando aqui. O melhor modelo é escolhido utilizando aquelas métricas de avaliação. E, por fim, esse melhor modelo, ele vai ser conectado à interface web, onde o usuário poderá checar a veracidade de uma notícia. E, a partir desse momento, eu também apresento aqui nesse canto um fluxograma resumido, que vai mudando de cor e vai ter uma noção da evolução da apresentação. Desenvolvimento. Então, aquisição e entendimento de dados. Foi utilizado um corpus, que é uma base de dados, chamado FakeBR Corpus. É um corpus de fake news, contém notícias falsas e verdadeiras na língua portuguesa. Esse corpus, ele contém 7.200 notícias, sendo que metade delas é verdadeira e metade delas são falsas. Os dados dentro do corpus, eles têm um horizonte temporal de 2 anos, tendo notícias iniciando em janeiro de 2016 e indo até janeiro de 2018. Então, esse desenho aqui abaixo, ele exemplifica como o corpus é disponibilizado na internet. O corpus é aberto, né? Qualquer um pode baixar e verificar o corpus. Então, ele é disponibilizado através de 2 pastas, uma contém notícias falsas, outra contém notícias verdadeiras. Cada pastinha tem 3.600 arquivos. E cada notícia falsa, ela está conectada com uma notícia verdadeira. Então, a gente tem um par, notícia falsa e notícia verdadeira, que são as opostas. Acontece que, às vezes, uma notícia falsa é maior que uma verdadeira, ou uma verdadeira é maior que a falsa. Então, para isso, para cada parzinho de notícia, por exemplo, 1.txt e 1.txt, a notícia maior do par, ela é truncada para ter o mesmo tamanho que a notícia menor. Então, é utilizada uma versão normalizada do corpus. A tabela à direita, ela resume esses dados de uma forma mais visual para a gente entender. Então, o corpus, como se nós tivéssemos uma tabela com 7.200 linhas, cada linha é uma notícia. Temos uma coluna de notícia contendo o conteúdo textual em si e o rótulo dessa notícia, indicando se ela é falsa ou verdadeira. A separação dos dados. Então, nós temos aqui representando todos os dados na parte de cima, temos 7.200 amostras, 80% foi reservado para o conjunto de treino, que vão ser os dados que vão ser utilizados para a modelagem dos modelos em si, e 20% foi reservado para teste. É importante ressaltar aqui que os dados de teste, eles são utilizados uma única vez, somente para avaliação final do modelo. E durante alguns experimentos que serão apresentados mais à frente, também foi utilizada a técnica de validação cruzada. A técnica de validação cruzada, como vocês podem imaginar, ela foi utilizada somente nos dados de treino. O pré-processamento da regressão logística. Então, essa etapa, ela inicia pela conversão dos textos para a letra minúscula, seguindo, então, para o tratamento de números, onde todos os números são convertidos para um token único. Próxima parte é o tratamento de URLs, onde todas as URLs são convertidas para um token único. E o tratamento de e-mails, que segue a mesma ideia. Todos os e-mails são convertidos para um token único. Por fim, é aplicada a técnica TF-IDF. Como já foi falado, ela vai dar uma noção da importância de uma palavra em um documento em relação a todo o meu conjunto de documentos. Para exemplificar, nós temos aqui uma notícia. Na verdade, nós temos uma tabela aqui com todos os dados de treinamento. Para exemplificar a notícia 1 aqui, o Brasil está parado há 85 anos. O site achoquefake.com também afirma.
Em caso de dúvidas, enviar para... E tem um e-mail, né? Então, essa notícia é convertida para a letra minúscula, como pode ser observado. Todos os números, por exemplo, tem um 85, eles são convertidos para um token único. Depois, todas as URLs são convertidas para um token único. Todos os e-mails são convertidos para um token único. E, por fim, é aplicado a técnica TF-DF. Como já foi falado, né? Ela vai fornecer uma matriz com todas as notícias. Cada coluna vai ser um token do meu corpus, da minha base de dados, e o valor da célula vai indicar a importância dessa palavra nesse documento em relação a todos os outros documentos do corpus. A modelagem. Então, o algoritmo de regressão logística aplicado para esse problema, ele pode ser, o resultado dele, né, pode ser interpretado como a probabilidade da saída do modelo ser falsa, dado os meus dados de entrada, que é a notícia, parametrizado pelos parâmetros θ. E durante a parte de modelagem, foi realizada uma busca exaustiva utilizando validação cruzada com 5 folhas, de forma a obter o melhor conjunto de parâmetros. Os parâmetros que foram analisados foram o solver, a penalidade, o C, que é o inverso da regularização, e o L1 ratio. Agora, já dando um salto aqui para a parte da LSTM, a segunda ramificação. O pré-processamento inicia, então, com a conversão para a letra minúsculas, seguindo pelo tratamento de números, URLs e e-mails, como foi apresentado anteriormente. Depois é feito um mapeamento de palavras para números. Então, todas as sequências são padronizadas para um tamanho único, um tamanho padrão. Voltando no exemplo, nós temos uma notícia de entrada, que é convertida para a letra minúscula. É feito o tratamento de números, URLs e e-mails. E aqui cada palavra é transformada para um número inteiro. Então, ao invés de uma sequência de palavras, aqui eu vou ter uma sequência de números inteiros. O que acontece é que a notícia 1 tem um tamanho, a 2 vai ter um tamanho diferente, a 3, outro tamanho diferente. Como o modelo sequencial dado em seguida, ele exige que todas as amostras tenham o mesmo tamanho, é necessário uma etapa de padronização dos tamanhos. Então, foi definido um tamanho padrão de 800. Então, todas as notícias após essa etapa terão um tamanho de 800, de forma que as notícias que têm tamanho maior que 800, elas são truncadas, tamanho padrão, e as notícias menor que 800, elas são preenchidas com um valor de 0, até chegar no valor padrão. Já na parte de modelagem, então, uma rede neural recorrente, ela é caracterizada por possuir realimentação no neurônio ou de grupos de neurônios, como pode ser visto na imagem. Essa realimentação aqui, ela acaba trazendo uma memória para a rede. Por isso que essa rede é boa para trabalhar com dados sequenciais, como eu falei, dados de vídeo, de áudio, de texto, mercado financeiro, daí para frente. Mas a rede neural recorrente clássica, ela tem uma dificuldade para trabalhar com longas sequências. E daí surge a motivação do desenvolvimento da LSTM. Então, a LSTM, ela tem as 3 principais características que a rede neural recorrente também tem, mas a gente pode utilizar ela de um jeito melhor para trabalhar com longas sequências. Então, para utilizar a LSTM, a gente vai definir um modelo sequencial através de camadas. Então, a gente vai empilhando essas camadas. A primeira camada, esse é um modelo genérico, só para exemplificar. A primeira camada é a camada de embedding, que vai, como eu já falei, ela vai converter uma palavra para um vetor de números. Depois aqui, como exemplo, eu coloquei 2 camadas LSTM. E, por fim, uma camada densa, com um neurônio simplesmente, que vai me fornecer uma resposta entre 0 e 1. Devido ao alto custo computacional para o processamento desses modelos sequenciais,
Então, não foi feita uma busca exaustiva, mas sim, a escolha dos hiperparâmetros, elas levaram em consideração 3 experimentos. O primeiro experimento tem o objetivo de avaliar as regularizações do modelo. O segundo, avaliar o word embedding já treinado para outros problemas. E o terceiro, avaliar o uso de 2 camadas de LSTM. Então, aqui, 2 camadas escondidas com células LSTM. Então, o primeiro experimento, essa tabela, ela sumariza as entradas do experimento, né, as características do experimento. Então, para esse experimento, foi utilizada a validação cruzada de 5 folhas. O word embedding ele foi aprendido durante o treinamento. Foi utilizada uma camada de LSTM, com o número de neurônios variando entre 10 e 70, incrementando de 10 em 10. E foi feito o teste sem regularização, utilizando dropout, utilizando early stop, e utilizando dropout e early stop. Então, para esse experimento, nós temos aqui 4 possibilidades de regularização, 7 possibilidades de neurônios, e a validação cruzada de 5 folhas. Multiplicando 5, 7 e 4, resulta em 140 modelos treinados. O experimento 2, o objetivo é avaliar o uso do word embed já treinado para outro problema. Então, foi importado um word embed para o meu problema. O word embed não foi treinado aqui nesse experimento. Não foi utilizada validação cruzada. A dimensão de saída do word embedding é de 50, 100, 300, 600 e 1000. Uma camada escondida de LSTM, com o número de neurônios de 10 a 70, com incrementos de 10 em 10, e a regularização já foi obtida do experimento 1. O experimento 3, ele visa avaliar 2 camadas de LSTM, então não foi utilizada validação cruzada. O word embed foi obtido do experimento 1 e 2. Como eu já disse, 2 camadas de LSTM, cada camada tendo de 10 a 40 neurônios, regularização obtida no experimento 1. Os resultados. Então, esse gráfico, ele sumariza os resultados para os 2 modelos. Nós temos aqui as 4 métricas usadas, que foram acurácia, precisão, recall e F1 score. Na cor azul, nós temos os resultados para a regressão logística, e na cor laranja, para o LSTM. Então, como pode ser visto na imagem, a regressão logística ela acabou desempenhando bem melhor que a LSTM. Então, a gente já pode concluir que nem sempre um modelo complexo, mais complicado, como a LSTM, ela vai resolver meu problema melhor. Aqui, no caso, a regressão logística, que é um algoritmo bem tradicional para classificação, teve um desempenho melhor. Nas tabelas ao lado, eu apresento, então, os valores mesmo das métricas. A gente pode ver, para regressão logística, a gente tem uma acurácia de 0,928, 92,8%, precisão 92,9%, e as outras, elas seguem mais ou menos em torno do mesmo valor. Para LSTM, a acurácia foi de 89,6%, precisão de 88,6%, recall quase aproximadamente 91%, e o F1 score 89,7%. Então, essa imagem, ela representa aqui o desenvolvimento da interface web. Essa interface web, ela foi implementada utilizando o framework Django e uma biblioteca Materialize para fazer essa parte do front-end, deixar, digamos, cuidar da aparência. Então, aqui nessa interface, o usuário ele pode inserir uma notícia nesse campo textual, o usuário vai clicar em verificar, e o modelo de regressão logística ele vai estar rodando no back-end da aplicação, ele vai checar essa notícia e vai enviar para o front-end o resultado da checagem, se é verdadeira ou falsa. Conclusões e perspectivas futuras. Então, as conclusões. O objetivo geral do PFC era o desenvolvimento de um modelo de detecção de notícias falsas. Esse objetivo foi cumprido com sucesso. Foi testado o algoritmo de regressão logística, teve valores de métricas em torno de 92%. Então, aqui foi feito uma busca exaustiva utilizando validação cruzada.
Também foi testado o modelo sequencial LSTM, obtendo métricas em torno de 90%. Devido ao custo computacional, aqui foi feito 3 experimentos para detectar o melhor conjunto de hiperparâmetros. E, por fim, foi desenvolvida a interface web, onde o usuário pode checar a veracidade de uma notícia. Perspectivas. Então, sugere-se a avaliação desses modelos em outro corpus, em outros dados, que não sejam os dados do corpus que foi utilizado. Sugere-se também, como perspectivas futuras, a detecção de meias-verdades, boatos e textos satíricos. E aqui é bom deixar claro que esse corpus, o fake BR corpus, ele não leva em consideração essas 3 palavras que eu falei. Sugere-se uma variação no tamanho padrão das sequências. Então, essa variação é lá na etapa de pré-processamento, onde eu usei um tamanho padrão de 800. Nas LSTMs, sugere-se um treinamento bidirecional. Para o embedding já treinado, sugere-se testar um ajuste fino desses embeds. Então, isso seria importar o embed já treinado e depois de algumas épocas de treinamento, ativar o treinamento dele, para o embedding se ajustando aos dados. Também o uso de outros vetores de palavras, outros word embeddings, por exemplo, o word2vec, o fast text, variações no batch size de treinamento. Aqui sugere-se o uso de outras técnicas, por exemplo, o ensemble learning, que é uma técnica que vai combinar vários modelos em um único só, para ter um resultado agrupado desses vários modelos. E a utilização do modelo transformer. Sugere-se o teste, aqui em engenharia de variáveis, para tentar encontrar outras variáveis para ser utilizada para o problema. Por exemplo, o número de palavras erradas no texto, o número de espaço em branco, o número de vírgulas no texto, e daí para frente. E na interface web, a inserção de um botão de feedback, onde um usuário ele pode dar um feedback para o resultado da classificação, e, por fim, inserir todos esses dados da interface web no banco de dados. Então, isso seria salvar a notícia que o usuário inseriu na interface, salvar a resposta do modelo de classificação e salvar o feedback do usuário. Bom, por fim, eu deixo aqui o link para quem quiser acessar a interface web para interagir com a interface. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer minha família, meus amigos e minha companheira, por todo o apoio, por todo o carinho, ao meu orientador e supervisor, o professor Eric, por toda a orientação e conselho ao longo desse PFC, aos meus professores, que foram essenciais para o meu processo de formação profissional, e finalizando, então, à Universidade Federal de Santa Catarina, pelo comprometimento e a construção de uma sociedade justa e democrática.